Deu certo aí? Super pedestal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Muito feliz que vocês estejam de volta aí para a segunda parte do nosso curso. Como eu falei, assim, para mim, acho que o Paulinho talvez também, mas uma experiência muito nova para a gente. Então, no final, acho que seria até legal, né, colocar uma satisfação, né, sugestões para a gente conseguir melhorar nos próximos anos. Eu estou passando conteúdo que eu acho que é legal, assim, como eu gostaria de ouvir esses conteúdos, né? Então, mas depois, quando vocês quiserem dando sugestões, dando dicas, que eu gostaria de ver, acho que hoje, apesar de ter bastante coisa para falar, se alguém quiser vir aqui tocar, é legal também, tocar alguma coisa, para que a gente dá uma olhada, acho que seria bem legal, tá? Quem ficar até o final vai ganhar R$1.000. Chegou avisando, uma hora mais cedo. Pô, negociou? Ah, ferrei. Depois dessa proposta, peraí, tá ótimo. Pô, vou tocar uma música aqui pra começar, depois a gente segue o nosso roteiro. É um playback que tá aqui, eu vou acabar antes, então vou terminar e o playback continuar e beleza.
verão, Marcos e Paulo Watts, se não me engano. Eu tenho uma ideia que ela é fora da internet. Então, quem quiser depois, eu mando a parte também. Foi bem legal. Semana passada a gente parou no aquecimento só, né? Conseguimos seguir mais do que isso. Fred, você só assim? Hã? Cadê o resto da turma? Tá lá. Alguém quer perguntar alguma coisa que ficou para trás semana passada? Podemos seguir? Alguma coisa para nós aqui? Ok? Bom, então vamos para a parte de fluência. Semana passada então a gente falou um pouquinho sobre como que eu faço minha rotina de estudo. Então eu começo lá com buzzing, pré-aquecimento, aquecimento. Aí uma coisa muito legal que aconteceu semana passada, na hora que o Paulinho começou a falar, eu falei, você não queria ter falado, nossa, você queria ter falado, você queria ter falado. E uma das coisas que ele falou, que eu não sei se eu cheguei a falar, é que assim, aquecimento para cada um é funcionar de um jeito, né? Tem gente que precisa aquecer muito tempo, tem gente que precisa aquecer pouco tempo. Eu não aqueço muito tempo, na verdade. Então assim, tenho tanta necessidade de pegar o instrumento e ficar 20, 30 minutos aquecendo. Para mim não tenho essa necessidade, né? Mas quando eu estou na minha rotina de estudo mesmo, aí eu gosto de fazer com calma. Mas eu também gosto de pegar alguns dias e falar assim, eu quero sair tocando hoje sem aquecer para a gente ver como é que tá, para ver como estão as coisas, né? Com consciência também. Bom, a gente entra lá na fluência. Aqui, pode descer para mim lá, não? Página 7, 8, por favor. Esses estudos de fluência, isso aqui, depois que eu comecei a estudar, quando eu falo estudar fora, eu estava fora daqui dos nossos estudos. Quando eu comecei a estudar Paulo Roma, eu nunca tinha ouvido falar disso, de fluência, né? Eu até fazia esses exercícios, mas não fazia consciente. E isso aqui melhorou muito a minha forma de tocar, tanto com a forma de respirar. Você até perguntou, né, como que eu fazia estudo de respiração, né? Eu uso isso aqui para ajudar na minha respiração. E então até então eu não tinha ouvido falar desses métodos ou do funcionamento deles. E um que funciona muito para mim é esse mesmo que está aí, né? É um estudo que ele tem, assim, a primeira parte do método, vai até a lição 10, se eu não me engano. E eu gosto de fazer, sei lá, 1, 2, 3 por dia, depende do meu tempo, né? Uma coisa que eu gosto bastante é exagerar bem nesses crescentes que vocês estão aí, e bem nos decrescentes também. Eu ficaria esse primeiro exercício. Ele não sei se está para ver em cima, mas ele é como se fosse um 2, né? Isso, é como se fosse um 2. Essa primeira parte do método ele vai até o exercício 10. É bem legal da gente fazer. E como nós somos 10 a gente fazer uma vez junto, é para pegar bem pequenininho. E uma dica é, quando vão crescendo, né, 2 compassos, crescendo 2, pensar que cada nota vai ser um pouco mais forte que a outra, né? Pode ser?
conectada, se preocupar com a fluência do som mesmo, né? E uma coisa que eu gosto bastante também, quando eu vou tocar assim, tá? É pensar na sala que eu tô tocando aqui, né? Isso não é fazer bastante. Vou usar o Thiago de exemplo. Imagina que você tem uma vela de aniversário, você sopra a vela. Apaga ela. Quando você apaga a vela. Então, quando eu imagino que o lugar está mais longe, que a vela está mais longe, eu consigo projetar melhor o som, né? Então, uma dica legal é a gente sempre olhar para o espaço que a gente está tocando, projetar mesmo esse som, como se estivesse apagando uma vela no meio da minha sala, do meu quarto. Às vezes a gente estuda num lugar muito pequeno, acaba ficando tudo muito. E não projeta, né? Vamos pensar em projetar mesmo, encher o som da sala. Vamos de novo, só essa primeira linha para não aqui por tudo. Mais uma vez. Pensando em expandir esse som, deixar o piano, bem forte, bem forte. Né? Então, para os trompetes, a maioria dos Lá são altos, legal abrir aqui a boca do Lá, esse aqui. O Mi também, grande parte dos trompetes é alto, aqui também. Aqui não vai ter o Ré, mas depois vai aparecer o Ré, abrir a afinação. A dica nos trompetes é abrir os dois lados, ao invés de abrir bastante um lado só, a gente equilibrar o instrumento. Né? Mesma coisa que o Dó sustenido e todas as notas que são desafinadas. Esse trompete aqui, as notas desafinadas são o Fá, é um terrinho, e o Si bemol também, então um, tudo. O Mi e o Lá basicamente igual. O Mi bemol do meu outro trompete era alto, esse aqui não é baixo, então não tenho fechado. O Ré afino dos dois. O Dó sustenido não é tanto quanto no outro trompete que eu tinha, então eu abro mais um pouquinho de outro. Então, é basicamente essa sequência básica de todas as notas. Na hora que você sempre dá uma conferida também na afinação. Tá? As sequências são bem legais. Passado isso, chegando aqui, para mim, um dos métodos mais difíceis da todos aqui. Pode passar para umas 3 páginas da Bíblia, por favor. Ó, passou. Mais uma. Compõe. Gente do céu. Eu toco isso aqui desde minha primeira aula de trompete aqui na banda, né? Sempre achando que eu estava tocando certinho, arrasando. E nunca consegui fazer isso aqui de um jeito legal, né? Hoje eu já consigo tocar melhor. Mas isso aqui é sempre minha unidade medida. Então, para saber se minha boca está boa, se o som está bom, se as coisas estão no lugar certo, compõe que eu toco. Né? O 2, para mim, é o mais pega, assim, parece ser bem tranquilo, bem todo, mas ele tem bastante coisa que dá para trabalhar. Quem gostaria de tocar? Vamos escolher alguém. Esse método tem de trombone, né, Paulinho? Ele põe? Eu acho que põe. Usava lá. Quem gostaria de tocar? Posso escolher alguém? O Fred está evitando contato. Está falando comigo? Quer tocar, Fred? Você quer o 2 do compone? Liga para o sul. Só a primeira vez. Só um trechinho. É uma linha de cada. Pronto. Bem devagar. Bem devagar.
como que eu penso esses estudos? Então, um piano aí tem que ser um piano generoso, um piano de verdade mesmo, né? E aí o crescendo que ele tem aqui, a sugestão é porque eu cresço de piano para mesopiano. Então eu vou sair do nada, quase nada, e vou voltar depois para do nada, né? Bem sutil, né? E aí, pra mim, o que eu acho que é difícil? Você manter isso tudo no piano. Manter o ar, né? O corpo. É bem difícil. Só tocar as notas ele vai sair fácil, né? É legal pensar todas com essas fluências. Aqui a sala é mais seca, né? A gente também não consegue ter o final dessa nota. Deixa ela subir. Bem legal. Mais alguém quer tocar esse trecho? Então pensar tudo muito piano, muito leve. Muito leve. E aqui a gente vai ter vai ver se está funcionando as coisas, se a boca é cansada ou não. Os trompetes, o Flávio Gabriel gravou tudo isso aqui. Tá tudo lá gravado, num nível altíssimo, só que está com o trompete em dó. Então, só comprar um trompete em dó. Ou transpor, beleza? Alguém falou alguma coisa aqui nessa parte da fluência ainda? Bom, e aí a gente vai. Querido Clark. Quem aqui estuda Clark? Chato, você estuda Clark? Cara, muito difícil mesmo, é assim, acho que só esses exercícios mesmo. Não pega ele para estudar mesmo. Você estuda Clark? Estou voltando agora, né? Mas conhece? Sim. Tanto, até aproveitar, voltando na questão da França, já aprendeu que esses dois estudos, o Cichon ele tem o André de Fred fazendo. Sim. E dá para acompanhar com o som que ele faz de fundo, fica bem assim, gostoso para estudar. E tem um outro do Clark, eu esqueci o nome do trompetista, que também tem um fundo. Só o fundo, só playback. O playbackzinho, né? Ah, legal. O Clark, tem Clark na trompa também? Clark. Não, né? Mas deve ter alguns similares aí. É o verso do Clark? O verso dele não está na rotina, assim, mas de vez em quando. Isso foi o divisor de água do conservatório. Ah, é? É, porque na época eu precisei colocar a parede. O conservatório, sabe, você cursa um semestre e se você é aprovado automaticamente o próximo você tem que passar. E eu não conseguia tocar mais nada. A única coisa que eu conseguia tocar era Clark, que era a nota do sol, cara, do sol médio. Eu fiz 2 tempos, 3 tempos, ano inteiro. Fiquei 6 meses aí. Quero ver aqui. Aí foi onde eu saí, porque Entendi. não tinha, não conseguia evoluir. Pode crer. Aí acabou. O Clark, vocês vão ver que eu coloco ele na minha rotina em 2 lugares, né? Coloco ele aqui na fluência, mas também coloco na técnica, né? Na parte da fluência, a ideia é observar, ouvir o som mesmo, e tocar isso tudo muito leve, muitas vezes até lento, ou mais lento do que está pedindo aqui no método, né? Justamente para a gente sentir essa conexão das notas, né? O professor Paulo Ronco fala que o Clark é nota longa. Vai ter um monte de nota aí, isso aqui é nota longa, tá tudo ligado, a gente não precisa se preocupar tanto na parte técnica aqui nesse momento. Devagar, colocar todas as notas no lugar, ver se não está saindo. Às vezes a gente começa a tocar música popular, esse é o desafio, né? E a gente começa. Não tem nenhum problema, desde que isso tudo seja consciente, né? Então, deslocar as notas. Então, eu gosto nessa primeira parte do meu estudo, está tudo no lugar, tudo reto, tudo juntinho. Depois, na hora que eu vou tocar música popular, eu articulo como eu acho que deve ser, eu vou pontuando como eu acho que deve ser.
Mas o Clark, nesse momento, eu uso só para fluência. A gente guarda isso aí. Coluna de ar, pensar no ar quente, o ar bem leve. E as notas todas do mesmo tamanho, né? Pensar elas bem juntinhas. Se conseguir fazer até mais piano, melhor ainda. No momento é só pra gente colocar as notas no lugar mesmo. E aí eu vou variando, estudo 1, 2, 3. E eu não faço tão agudo nessa parte, assim, eu não vou para as notas agudas, porque não é o meu objetivo aqui gastar a boca nesse começo, é colocar o ar mesmo para funcionar. Então eu vou até, sei lá, o 20, talvez, para não pesar muito. Tinha um professor meu que ele deu uma sugestão de estudo que começava ali do 12, não, do 13. Fazia o 13, 14, 12, 15, 11, e um para frente, um para trás, assim, que para ele funcionava e era legal porque não cansava tanto. Eu prefiro seguir na sequência mesmo. Entendeu? Então, recomendo o Clark 1 e o 2 nesse momento aqui do estudo para avisar a fluência. Tá? Um estudo também bem legal. Não sei se vocês sabem, mas o segundo estudo Clark é considerado o estudo de trompete mais estudado no mundo. Todo lugar, toda escola estuda. Você vai estudar música popular. É legal também que você pode estudar do jeito que está aqui, né? Você pode estudar menor. Você pode ir trocando as características do estudo. Aumentar, diminuir. Beleza? Tem mesmo? Bom, flexibilidade. Flexibilidade que todo mundo aqui estuda. O primeiro, né, fala que os 3 pilares ali. Não, tá. E um dos pilares assim, dos estudos dele. Eu tenho alguns métodos que eu gosto muito de estudar flexibilidade. E por incrível que pareça, eu não gosto do Arban. Embora eu adoro o Arban para tudo nesse mundo, eu não gosto da flexibilidade do Arban. Estudo algumas questões pontuais. Aí o que eu gosto mesmo de estudar flexibilidade é o Bailin. É um método japonês, vocês conhecem? Bailin? Um método japonês muito bom, para mim assim, é fantástico. Eu gosto de um outro que chama Irons, que acho que eu não coloquei ele aqui, não sei se eu coloquei, mas acho que eu coloquei lá no índice. E o Irons eu gosto. Oi? Daqui é o flex. O próximo é o flex. E o Irons, assim, eu gosto muito dele porque ele é um dos poucos métodos que eu conheço que começa ao contrário, assim, né? Esse aqui começa, normalmente os métodos de flexibilidade começam do 0 e vai até 1, 2 e 3. Então às vezes a gente já está cansado, chega no 1, 2 e 3 e faz aquela beleza de exercício. O Irons ele faz completamente ao contrário. Então ele começa das posições mais difíceis e indo para as mais fáceis. Né? Flexibilidade do Bailin não tem nenhum segredo. O que é importante a gente pensar. Movimento de garganta, colocar a garganta sempre muito aberta e os vocalistas. Né? Então, pensar em A, para as notas mais graves, para as notas mais agudas, né? E o menor movimento possível, movimentação de lado, e a gente conseguir não movimentar pouco, é bem recomendado. E aí sempre tem aquelas exceções. Vai conectar o movimento e tal. Isso funciona, vai funcionar, né, para muita gente, mas o ideal é sempre o menor movimento possível para conseguir tocar a flexibilidade muito bem. E aí eu falei que eu não gosto muito do Arban, porque acho que a flexibilidade do Arban é muito pesada. Então, para o meu dia a dia, eu não estudo a flexibilidade do Arban. Agora, quando eu tenho um trabalho mais específico, de dente, assim, aí eu só estudo a flexibilidade do Arban. Porque daí ele tem bastante coisa que você colcheia, né?
mais dificuldade desse tipo de flexibilidade aqui, para ver se funciona melhor. A outra dá uma engaçada na boca. Eu também não uso tanto, então acabo não estudando. Alguém quer tocar alguma dificuldade? Quer falar? Quer perguntar? Quanto tempo diários de flexibilidade por semana? Excelente pergunta, obrigado. Vai cair muito no que o Paulinho falou, se conhecer muito. Eu tenho dificuldade mais na parte dos legados do que na flexibilidade em si, né? Então eu estudo mais o outro. Quando eu estudo muita flexibilidade, eu canso, eu não consigo estudar o resto das minhas coisas, né? Então eu não separo, assim, pensando numa rotina de, sei lá, 1 hora de estudos, né? Eu estudaria no máximo 15 minutos de flexibilidade, no máximo. Para mim, o que mais me resolve minha vida é estudo melódico, né? E aí eu quero muito chegar no estudo melódico, porque acho que resolveu mesmo minha vida. E eu tenho um pouco de receio de estudos clínicos, assim, né? Estudar muito, eu conheço muita gente que estuda muito, faz 40 minutos de flexibilidade. E aí vai tocar uma música e não consegue tocar a música. Vai tocar numa orquestra, o som não chega. Não toca música, assim, né? Eu até brinco que é como se fosse aqueles freestyle de futebol, né, cara? Sai, fala, porra, tudo quanto é lugar, fala um monte, toca agudo, grave, não sei o quê, não tocar música, não acontece nada. Por quê? Porque não foi pro estudo melódico. Então a gente precisa estudar a flexibilidade, estudar articulação, velocidade, um monte de coisa, a gente precisa tocar música, né? Então, assim, eu estudaria, estourando 15 minutos para sobrar ali pelo menos a maior parte do meu tempo, do meu dia, estudando parte melódica. 20, 25 minutos pensando numa rotina de 1 hora, até muito até. 15 minutos de flexibilidade. Eu iria mais para a parte de estudos melódicos. Tá? Mas não deixaria de fora, não. Você comentou da questão de não movimentar muito. A arcada dentária influencia isso, não influencia? Total. Muito. O Thiago falou da história do aparelho, eu usei aparelho uma época também. Precisei usar, fiquei cravado 1 ano. Na hora que eu tirei o aparelho, assim, eu era outro trompetista tocando. Outro, completamente diferente. Movimentou tudo e tal. Agora eu estou usando aparelho de novo. Aí toda semana eu falo para a Gabi que está diferente o som. Hoje eu estou sentindo que está com mais ar do que semana passada. E na outra semana eu estou sentindo com menos ar, porque os dentes vão mexendo, vão mudando, então vai influenciando totalmente. Agora, na parte da flexibilidade em si, esse movimento, né, de abrir e fechar, ele é mais comum, né, porque você precisa de ajustar a passagem do ar, a pressão do lado. Aí quando eu falo de não mexer, tentar não mexer pra cá, né, pra gente não exagerar. É claro que vai ter essa movimentação, vai ter como assim, mas eu sempre olho muito mais sons do que internet, cara. Então, porque consegue, eu não consigo. Vamos tentar chegar nisso, né? Mas eu penso nessa parte. Essa movimentação vai ser mais comum, é mais comum acontecer, para a gente evitar ao máximo essa de abrir e fechar, né, o lado, para não mexer mesmo na dentadura. Né? Alguém faz flexibilidade de outra forma? O quê? Você gosta? Não, eu gosto da dinâmica dele. Eu falei assim, começa assim, vai aumentando, vai colocando nota, vai colocando um pouco cheia. Sim. E aí, só para finalizar a flexibilidade, eu gosto muito dos flexos. Então, flexos. Vocês conhecem flexos? Esse método que eu tenho do João Leário foi logo na minha transição de quando eu estava com a boca tudo ferrada, tocando com o espelhinho, tentando resolver, vou daqui, vou dali. O João Leário pôs esse método aqui. Nossa, João, como é que você fez? Como é que você aprendeu? Ele falou, cara, toca. Só toca. Toca. Seu corpo vai achar fazer, vai saber, com certeza. E dito e feito, gente. Esse estudo aqui acho que é uns virtudes. Legal. Então esse método aqui me ajudou muito nessa parte de esquecer um pouco, pensando muito como fazer. Claro, é muito importante tocar consciente, mas
sem ficar louco, né? E aí como que ele sugere aqui de fazer? Faz o exercício uma vez, na segunda vez faz em 2, né? Ficaria. É bem legal isso mesmo. Ele trabalha essa flexibilidade mais rápido, sem ser maçante igual o urbano. Né? Por ali pra. Mais na 2, fazer o for. Ele é bem legal esse método. Vale muito a pena conhecer ele, dar uma estudada. Eu não faço muito, não avanço muito nele não, eu faço as flexibilidades só, só para flexibilidade. Mas ele é um método de estudo da trompete popular. Então ele tem umas ideias diferentes, uma abordagem diferente. Para quem toca música popular, ele é muito legal. Tem que correr aqui para tempo de falar tudo, né? Agora, a gente entraria então acho que na parte técnica. Arban? Bom, o Arban, eu sempre estudei Arban também a vida inteira. E foi quando eu fui estudar com o Sérgio Castrapeira que ele falou, cara, todo mundo aqui no Brasil, o Sérgio era. Você foi, né? Você tava aquele dia que ele esculachou comigo por primeira vez. Mas ele gostou, é verdade. Toda. Falava tudo. E o Arban, gente, primeira coisa legal, assim, importante pensar no Arban, que ele é um método escrito, acho que no século XVIII, né? E até hoje, assim, é a Bíblia mesmo, tudo que a gente precisa está aqui no Arban, né? Primeira coisa que eu aprendi no Arban, com o Sérgio Castrapeira, que a maioria das versões que a gente tem aqui não são as versões originais, são versões editadas. Então alguém editou e colocou um monte de coisa no método que não tem no original. Por exemplo, esses sinais de articulação. Segundo o Sérgio, isso não tem no original, isso não deve ser feito nesses primeiros exercícios. Me refiro a esse que a gente está aí na página 14, então tem alguns sinais de articulação. Então ele diz, cara, isso aqui não tem original, não é para fazer, é tudo depois. Segunda coisa, se for ler o método lá mesmo, primeiros exercícios, ele dá a dica de como a gente deve articular. Está escrito como a gente articula, TIU. Chega aqui no Brasil, como que é? Tu. E aí, vou contar essa, preciso contar essa história. Fui prestar tatuí, peguei tinha que tocar o estudo característico número 1, estava aqui na banda, estava tocando o característico número 1, foi pro curso, o que eu levei? Estudo característico número 1. Só trompete e a folha. E o professor, não, porque o Arban é difícil. O estudo característico é um dos mais difíceis do mundo. Eu falei, nossa, eu tô com uma das mais difíceis do mundo, né? Não sei o que. Ele falou por 40 minutos falando e entrava aqui, saiu aqui. Eu só guardei o característico número 1, era difícil. Ele falou, alguém quer vir tocar? Eu, nossa senhora, levantei a mão com gosto, cheguei com a folhinha dobrada dele. Cadê o método? Falei, que método? Eu só tenho essa foto. Aí já ficou meio cabreiro, né? Coloquei a foto, sabe? Papel. Comecei, né? Nossa, eu toquei inteiro, mas parecia que eu tinha levado uma surra no final, né? Acabou, ele falou, terminou? Eu terminei. Ele falou, eu acabei de falar que tocar trompete é 80% língua, 20% ar. Não, ao contrário. 80% ar, 20%. Você está tocando com 80% de língua. Ele batia na tá tudo escrito aqui. E o pessoal que já conhecia ele, todo mundo já segurando o riso assim, né? Super bravo, queria ir embora, né? Tinha feito uma aula com o Paulo Ronk. E o Paulinho vai chorar, eu falei, vou embora, esse rapaz aqui é uma coisa. Ele falou, não, você vai ficar aí, você vai aprender muito com ele. E aí no outro dia ele adotou eu, né?
Não tinha feito. Te ajudar. Aí os meninos lá do curso falaram, filho cascapeira, aí chegou com um monte de merda, deu um monte de coisa. Na hora que acabava a aula, ele chamava eu pra fazer aula, só eu e ele. Então assim, foi. Eu não posso nem falar muito porque eu me emociono. Esse Sérgio foi um cara muito importante assim, pra minha trajetória, né? E aí quando ele falava da articulação, esse tu, não é que a gente tem que articular com tu, o método é francês. Então o tu em francês tem um som de D. É uma articulação mais leve, mais lá atrás, né? Então pensar no Arban com essa ideia de articulação mais lá atrás. Ao invés de eu fazer, vou pegar aqui o 16, né? Como tá marcado aí. Não, ele pede para fazer. E esse aqui não tem a notação do crescendo, então ele também é uma característica tanto do Arban como da escola francesa, a ideia de quando você vai para o agudo você cresce, quando você vai para o grave você decresce. E você vai ouvir grandes trompetistas tocando, é muito assim. Diferente da escola americana, que eles fazem o balanço do som, fazem aquele equilibrado. Então pensar sempre nesse crescendo e de uma maneira exagerada. A nível de subir. E a última coisa que ele sugere é que não tem nenhum sinal de respiração. Então a ideia é a gente fazer o estudo da respiração. Ah, como que eu vou fazer? Aumenta o tempo, né? Faz um pouco mais rápido, mas a sequência do pensamento é esse. Primeiro articulação, pensando nas notas todas iguais, dinâmica e respiração. Então eu não vou sair tocando esse exercício, para tocar numa respiração só. Não, primeiro eu vou tocar em lento para acertar a minha articulação. Igual, todas as notas iguais. Depois eu articulo fazendo a dinâmica. E depois eu coloco isso dentro de uma respiração só, nessa sequência de prioridade. Né? E aí tem um sisteminha que o Sérgio sugere, que é 16, 17, 18, 23, 24, 25. Enfim, tem uma sequência, depois eu posso mandar para os competistas aí, que é a sequência que ele estuda todo dia, ele estuda todo dia, né, sequência. Eu gosto muito ali na sessão do 37, do 36, né? É o que eu mais gosto, inclusive. E ele fala muito uma coisa que é assim, você estuda o Arban, na hora que você vai para os tipos característicos, está tudo fácil. Na hora que você vai para as peças, está tudo fácil, porque você estudou tudo isso antes, fez o intervalo, fez as literaturas, fez a dinâmica. Então, é o 36. Tem uma pausa para a gente respirar, e é nessa ideia que a gente trabalha o Arban. Esses são os que eu mais gosto. E termina a sequencinha aqui dos técnicos ali no 47. Esse é bem legal também. Além da articulação, ele tem intervalo. Não existe esse estado. Tudo pianinho. Tudo no pianinho. Beleza? Ainda seguindo aqui o Arban, depois na outra sessão, tem os estudos sem colcheia, né, que é legal a gente fazer também. Já deu no horário? É o seguinte, estudo sem colcheia que ele vai fazer, depois a gente tem intervalo, tem. Nossa, gente, Arban, tem que pegar um dia pra gente falar só de Arban mesmo. E vai dar tempo de ver, né? Como que eu finalizo minha rotina de estudo? Depois que eu fiz estudo técnico, clínico, o que eu estava fazendo? Tem a ver com a pergunta do Thiago. Ele perguntou quanto tempo estudo de flexibilidade. Né? No estudo clínico, gente, é importante a gente pensar que quando eu estou doente, eu vou tratar aquela doença e eu curei. Tá bom.
Então, muitas vezes, estudo clínico, né, que eu falo lá, o pessoal que às vezes fica insistindo em ficar fazendo pedal por algum motivo, sei lá, meu som tá feio, vou fazer pedal. Aí o som fica bonito, continua fazendo pedal. Não, se for por esse motivo, não precisa, né? Então é legal a gente saber para que a gente está fazendo e resolveu determinados problemas. Eu posso parar de fazer aquilo por conta daquele problema e descontar em técnica, né? Estudar estudos melódicos, enfim. Bom, beleza. Aí... Só uma pergunta, senhor. O Arbon ele tem um cronograma de estudo semanal, que ele é por partes, né? Ele tem como se fossem capítulos, né, vamos dizer assim, mas você pode montar uma rotina. Você tem vários sistemas, inclusive. Em Tatuí, eles costumam para Scott, se eu não me engano, uma sequência específica do Arbon. O Cascapeira tem uma sequência dele específica do Arbon também. Aí você vai pegando os exercícios isolados para montar a sua sequência. Tem quem estuda por motivos, muito por exemplo, você estuda a flexibilidade. Vou lá na flexibilidade do Arbon, estudo a flexibilidade do Arbon. Né? Mas o pessoal de São Paulo estuda só o Arbon, tudo assim, né? Então funciona muito bem. Para terminar, chegando no apocalipse aqui do livro, né? São os estudos característicos. Realmente isso aqui é bem difícil, é bem legal. Então não sei se vocês já estudam isso, mas vale muito a pena estudar. Sabe, lá na página 34. Eu gosto muito, eu gosto de estudar 1, 2, eu coloquei o 6 também, que é um que eu gosto de tocar. São estudos, não sei se vocês já tocaram, se eu característico, não sei. Esse estudo característico é muito legal e tem uma forma bem legal também de estudar eles, que eu lembro quando eu fui estudar, gente, saí tocando igual um louco, assim, não conseguia tocar nada. Quando eu fui fazer aula mesmo, eu descobri que isso aqui ficava mais fácil do que eu imaginava. Por quê? Porque daí eu fiz o sistema do Arbon, fazendo trecho por trecho, né? E é isso. Depois eu toco. Seguindo, eu gosto muito de estudos melódicos, gente. O nosso que eu coloquei aqui é o curso que chama. É um método muito legal para estudos melódicos, está na minha rotina, eu gosto muito desse número 3. Estudos leves, bonitos, é bem legal para estudar e desenvolver a parte técnica em música. E aí também, não podia faltar, estudos contemporâneos. Então, se pegar aqui no final, lá na página 39, tem esse Profiles aqui, que é bem legal mesmo, vale a pena dar uma olhada. São estudos mais modernos, né, de trompete. Eu gosto do número 2. Uma página ele lembra muito o AutoCAD, umas coisas meio diferentes, né? E para finalizar, depois de tudo isso, aí a gente vai tocar o que a gente gosta, né? Que daí é peça, música, tema de repertório, trecho orquestral, e aí quem estuda música popular, é legal começar a ver parte da programação, ouvir música, enfim. Então essa é a minha rotina de estudo, assim que eu penso que funciona para mim. Se eu precisar prestar um concurso lá daqui a 6 meses, eu vou pegar esse método, esse livro aqui e focar. Claro que com mais estudos, né? Então, tipo, vai faltar uma página de cada
cada livro, mas funciona muito para mim é isso aqui. E aí, pensando em porcentagem, com certeza eu daria mais ênfase na parte de estudos melódicos. Muito mais ênfase. Para a gente não ficar muito preso em estudos técnicos, pequenos. Outra coisa também que para mim resolve muito os estudos melódicos eu não estudo característico de resistência. Não faço, né? Tipo, isso aqui eu faço para resistência. Para mim, o estudo melódico já melhora a minha resistência, já ajuda a minha resistência, já funciona. Né? E eu só fui perceber isso quando eu comecei a tocar a peça inteira. Eu não aguentava tocar, eu estudava 5, 6, 7, 8, 10 horas por dia. Eu não aguentava tocar uma peça de uma página. É por causa disso. Eu estudava tudo muito fragmentado. Trecho de flexibilidade, trecho de articulação, trecho disso, trecho daquilo. Eu não tinha uma vivência de uma peça inteira. Gente, acho que é isso. Acabou. Vocês gostaram? Não deu para falar muito coisa, muito embolado, muito corrido, mas quem sabe ano que vem a gente consegue provar um projeto de novo, mais dias, com mais dinheiro, com mais tranquilidade. É isso, gente. Obrigado. Ele perguntou que era intervalo, eu falei, você que sabe. Eu falei, você que era. Pode parar. Tem música nova para tocar. Pessoal, vamos lá, vou tentar ser bem breve aqui, falar as coisas que faltaram na semana passada. Só retomando a questão de rotina, né? Eu acabei não falando muito, eu coloquei algum exemplo aí desse livro do Hélio, que sugere algumas coisas aí. Mas é uma questão mais de fundamentos aí, né? Tem coluna de ar, questão de buzz. E o Thiago citou aqui vários métodos, né? Acho que todo mundo aí conhece vários também. Assim, a parte de fundamentos nunca vai mudar. Os fundamentos são fundamentos para qualquer instrumento de sopro. É coluna de ar, a vibração do largo, a respiração correta. Então, esses fundamentos vão estar presentes em qualquer método. Então, a questão de ser uma coisa pessoal é isso, de qual você vai se identificar mais. Esses fundamentos são sempre os mesmos, nunca mudam, né? E acho que a grande sacada é a gente tentar otimizar essa rotina de estudo o mais, né, o melhor possível, da maneira que seja prática, que funcione, e deixar isso enxuto, né? Como eu sugeri semana passada, a gente ter duas opções, uma rotina quando a gente sabe que a gente está tranquilo, que vai dar tempo de executar, e a outra que resolve. Né? Que eu tenho ali o que eu preciso para me manter tocando. Acho que a grande sacada é essa. Hoje em dia a questão do tempo é difícil para todo mundo, mas eu preciso ter uma frequência de estudo, né? Eu falo para os alunos, mais vale ali 1 horinha por dia do que eu ficar 2 dias estudar, no outro estudar 5. Isso não é vantajoso, né? A vantagem é todo dia um pouquinho. Então, essa questão de ter 2 opções, eu acho que é muito válida, né? Eu acho que nessa rotina maior, a gente ter parâmetros também, direcionar, não sair tocando qualquer coisa, saber por que está tocando aquele exercício, qual é a função. Geralmente a gente pega livros, né, a maioria todos americanos, e tem preguiça de traduzir o começo, porque ele vai explicar como é que ele quer que faça. A gente abre o livro e sai tocando. E se é um método, uma pessoa pensou para pôr aquilo ali no papel. Então ele pensou, pode ser trabalhado de um jeito. Talvez se eu executando de outro, eu estou tocando, mas eu não estou atingindo o resultado esperado, porque eu não estou executando da forma correta, né? Então, se está ali, nada está ali por acaso, né? O livro está ali porque foi pensado por um professor que sistematizou aquilo, pôs ali, para entregar, sair de um ponto X e chegar e ter um resultado. Então, tudo que foi escrito tem um porquê. E geralmente no começo vem escrito, né? E explicando. Mas a maioria, como eu disse, a maioria é tudo americano, eu mesmo quantas vezes, de preguiça de traduzir, de ver, acabo fazendo tudo errado, né? Daí vai estudar com o professor e fala, não, mas a proposta do livro é essa. Esse livro é para isso, isso, a articulação é essa, e não sei o quê. Então vai mudando, né? E quando a gente tem uma rotina aí mais longa, uma possibilidade de fazer uma coisa mais trabalhada, dividir, né? Questão de fundamentos, que entra toda a questão de respiração, do buzz, quem gosta de alongar corpo alonga,
Depois entra na parte prática do instrumento, de aquecimento do instrumento. Depois vai para a parte técnica, que aí já engloba tudo do instrumento, a ligatura, a articulação, tudo. Depois repertório e depois ainda, se sobrar um tempo, novidades, né? Que é sempre importante a gente sair do que a gente faz todo dia e sempre que possível acrescentar novidade, uma coisa nova que você nunca tocou, né? E seja de repertório, né? Por exemplo, está trabalhando à primeira vista. Então, essa rotina longa, essa parte de inserir coisas novas todo dia um pouco, eu acho que é muito vantajoso. Você pode buscar coisas novas. Hoje com a internet é muito fácil, né? Estudei, vou procurar alguma coisa que digita lá, a partitura está lá e pronto, né? Tá ali uma coisa diferente. E a parte mais enxuta aí é se manter tocando. Tudo que você precisa ali para tocar no seu grupo. Daí você vai direcionar de acordo com a sua necessidade, né? Se é um grupo de jazz, se é uma orquestra, se é uma banda, tudo que você precisa para sentar e resolver, dar conta do repertório, né? Tudo ali, a articulação, a ligadura. A parte de trombone a gente tem que inserir na nossa rotina a questão da ligadura artificial, ligadura natural, por causa da questão de glissando, né? Então é uma coisa que é uma particularidade que a gente tem que ter todo dia ali para evitar glissando. Então isso é o que garante o meu estudo, né? Eu não vou colocar lá na minha rotina, nessa mais enxuta, vou estudar hoje estacado no fio. A não ser que eu tenha uma peça lá que eu estou tocando de peça, eu não estudo, né? Eu geralmente, raramente tenho tempo de fazer essa mais longa, né? Faço lá a minha bem curtinha lá, bem curtinha não, umas 2 horas e pouco. Mas é sempre o mesmo. E eu juntei ali tudo que me faz sentar na estética da nota. O som vai sair, não vai falhar nota, né? E tem um estudo de tessitura. Então, eu já faço faz muito tempo, minhas filhas até ficam passando do meu lado cantando os exercícios. Elas cantam, vão cantando juntas, assim, já decoraram. Então, é legal a gente ter essas duas opções, tá? E daí tem as particularidades, né? Trompa sabe o que precisa, trompete sabe o que precisa diariamente, trombones, né? Tuba. Tem as questões aí que são particulares de cada instrumento que a gente tem que inserir, né, nessa rotina aí para não faltar, né? O Donizete falava, né, seja um músico que resolve o problema, né? Então você tem que estar pronto para fazer um cachê ali, sentar e fazer o que tem que fazer. Não precisa destruir, mas também não tem que dar conta. Então, essa rotina garante essa nossa performance aí, pelo menos do básico, né? De sentar e ter um som bonito e dar conta do repertório e fazer o que tem que ser feito, certo? Na minha rotina para trombone eu uso pouca coisa aqui do Hélio, né? Vou a parte do buzzing lá, o que eu disse, depois caminho pouca coisa dele, não vou muito, e depois eu uso o Gagliardi 2, que é aquele livro que se chama Coletânea de Estudos Diários do Gagliardi, que é um livro assim que a gente tem uma grande vantagem, nosso trombonista, de ter sido escrito por um trombonista, né? Então, sabe ali o que pega, o que não pega no nosso instrumento. O Gagliardi 2 não está aí, tá? Só está a parte do ele. Porque tem muita coisa que o Hélio trabalha aqui que eu prefiro até lá do Gagliardi. Então, eu pego o Gagliardi 2, até uma dica de estudo daquele livro, quem não tem, depois eu tenho que começar na página 16, quando eu começo. Faço ali 16, 17, 18, depois eu vou pular lá para 37, faço os exercícios de intervalos, tá? E é o que eu uso do Gagliardi, só aí já deu aí mais de 1 hora, tá? E depois eu pego o Max, que eu não sei se é uma coisa minha, mas eu acho que o Max resolve muito para mim. Coisa assim de você estar chegando no final da segunda folha ali, estudando lógico com calma, já senti uma mudança muito grande na boca, assim. Não sei se é só para trombone, só para trombone. Mas eu gosto muito ali do Max, da maneira que foi escrito. Tem umas coisas bem difíceis na questão de intervalos ali, umas coisas que eu acho que dá conta de tudo que a gente precisa então. Então nessa minha rotina mais curta é o Gagliardi 2 aí, a missão, que é o Coletânea de Estudos Diários, e depois o Max, tá? E depois um pouquinho aí de repertório, seja o Rochu, de estudo melódico, seja concertos, né? Depende daí do repertório, é uma questão de necessidade de cada um e do grupo que toca, né? Então,
se tem uma coisa para ser trabalhada que vai tocar, né, em tal lugar. Então, nesse momento aí, eu incluo o repertório, que dá um total aí de umas 2 horas e meia, 2 horas e 45, assim. Não sai disso, essa parte mais curta ainda. E quando eu consigo fazer, eu sei que eu vou sentar e vou conseguir concluir tudo, eu também não faço direto, tá? Eu dou uma pausinha no meio aí. Antes, por exemplo, faço o aquecimento galhardo, paro, depois faço o mapa de repertório. Então, eu dou uma pausa, mas esse acho que é o meu básico, assim, para me manter tocando e atendendo aí o que eu preciso, principalmente nessa questão de sonoridade que me incomoda bastante, como eu estava falando na outra semana, que a gente sabe que, no nosso caso, o instrumento de sopro, o contato diário com o instrumento é o que vai influenciar também na nossa sonoridade, né? Não tem jeito. Bom, eu queria então, já para falar desse assunto, né, e concluir a questão do som, antes de dar alguns exemplos aqui, se a gente puder ler junto os 2 textos que estão aí, são curtos, tá? Acho que está na apostila, lá no finalzinho. Um texto é do Capitão, não foi esse que foi lá, foi meu irmão, né? Ele quem? Quem conheceu o Capitão nesse momento? Ele fez aula. Você fez aula? Sério mesmo? É? Estúpido. Então o Edgar Batista dos Santos é o Capitão, né? Vamos ler esse aí primeiro, chama O Som. Vamos lá. Todos nós temos uma ideia do som que gostaríamos de ter no nosso instrumento. Este gosto varia de cada instrumentista, ouvinte, maestro, etc. Felizmente, o músico moderno tem a oportunidade de ouvir e comparar ao vivo ou através de gravações os conceitos de grandes orquestras e dos mais famosos solistas do mundo, e escolher o que gosta e deixar de lado o que não gosta. Muitos métodos já foram publicados tratando principalmente do som do trompete, mas quase todos são unânimes em afirmar: não sacrifique o som em favor da técnica. E a outra afirmação é: existe uma diferença entre o som de um bom e de um magnífico instrumentista. É lógico que esses conceitos são muito antigos, mas muito atuais. Não podemos contrariá-los conscientemente. Eu creio que o ideal é ter um bom som e uma boa técnica. Um grande instrumentista é obrigado constantemente a usar os extremos na escala do som. Ele deve tocar um fortíssimo wagneriano e um som íntimo, suave, de um conjunto pequeno. Os meus conceitos sobre o som não são diferentes ou melhores. São iguais aos de muitos professores. São esses os itens principais: rico, poderoso, largo, centralizado, tocado com muito ar, a garganta na posição de segurar todos os registros e a outra aí tópico relaxado. Todavia, para se discutir o som e suas qualidades, é preciso saber a sua origem. Isso mesmo que eu quero dizer. É muito importante saber que o seu som dependerá do seguinte: da maneira que você usa os seus lábios, com relação a esforço, cuidado, estudos, utilização, escolaridade. À medida que você vai avançando nos estudos, com certeza o som deverá melhorar. Tamanho da cavidade bucal, já que funciona como uma espécie de caixa de ressonância natural. Maneira de soprar, com questão de respiração, garganta, apoio do ar. Nota: é claro que não necessito mencionar que o bocal, principalmente, terá de ser de boa reputação e de boa marca, e com tamanho apropriado. E o instrumento em condições de bom toque e também de boa reputação e ótima marca. Bom, então essa é uma visão aí do Capitão, né, da questão de sonoridade. O outro livro aí, o outro texto, que é daí da arte de tocar trombone. Então esse trecho aí ele fala da qualidade sonora, tá? Isso aqui está voltado do trompete, que a gente leu, agora um pouquinho aqui do trombone. A qualidade do som de um músico é mostrada em tudo que ele toca. Ela pode ser bonita, projetada, brilhante, ou pode ser rude, detestada, tudo tem sua personalidade. A meta de cada músico é um som de mais pura qualidade, sem o domínio de sua concepção pessoal. Às vezes isso não é alcançado devido a uma incorreta produção da parte do músico. Isso envolve embocadura e controle respiratório, no caso de um instrumentista de metal. Importância excessiva para a técnica
técnica ou a falta de estudo são muitas vezes os principais inimigos de um som bonito. Na hipótese do trombonista ter uma concepção clara de som e ter um bom instrumento com vocal que combine, ele deverá estar apto a realizar todas as ordens que sua percepção lhe pedir, para que possa garantir o bom som que procura. Lado a lado com um bom som está a precisão, facilidade e eficiência na produção sonora. A ciência da acústica nos demonstra que um som é composto de 2 ou mais elementos chamados parciais ou harmônicos. O mais grave som e o mais predominante determina a altura e é chamado de fundamental. A qualidade de um som é determinada pelo número e intensidade de sons secundários ou harmônicos presentes no som, somados então ao fundamental. Em outras palavras, quanto mais harmônicos o som tiver, mais rico ele será. Descrições da qualidade do som do trombone frequentemente são citadas como brilhante, obscuro, sonoro, intenso, ressonante, rico, fino, rouco, metálico, etc. Essas são expressões as quais nem sempre significam a mesma coisa para todas as pessoas. O amador deve buscar no trombonista um som que lhe é do agrado e tentar imitá-lo. Seja ele um trombonista de jazz, um instrumento de campana pequena, né? Ou um trombonista baixo sinfônico com um instrumento de campana, por exemplo, de 10 polegadas e calibre 562. O indivíduo deve conservar suas opiniões quando imita alguém que é do seu agrado. Ouça disco de outros trombonistas, ouça-os em pessoa, né, ao vivo, ouça o seu próprio som no gravador e seja sempre inquisitivo. Enquanto sua concepção amadurece, você desenvolverá um som próprio com as qualidades que buscou em ouvir em outros sons. Embora a concepção individual do som anteceda ao tocar do instrumento, existem algumas fronteiras mais ou menos rígidas, sem as quais os músicos devem sobreviver. Se ele é um membro de uma orquestra, de dança ou de um naipe de trombones de uma sinfônica, colocará sua qualidade sonora em seu lugar no naipe, de modo que o naipe tenha um balanço sonoro. Os sons de um naipe de trombone devem se combinar agradavelmente, um completando o outro. A qualidade dos sons dos músicos deve ser de uma igualdade relativa por toda a extensão. Aqui, novamente, a ênfase está localizada na importância da correção de todas as maneiras de se tocar, de modo que a técnica perfeita e som terão uma estrutura saudável. O escritor acredita ser descuidada uma prática para se desenvolver os sons agudos ou graves, com o sacrifício do seu oposto. Pessoal, às vezes tem umas coisas nesse sentido da tradução, tá? Também a qualidade sonora deve ser de timbre agradável em todas as dinâmicas, bem como em todos os estilos de ataque de língua e também em todos os tempos. Partes individuais ou um naipe completo podem ser orquestrados para combinar com trompas, saxofones, cordas, clarinetes e trompetes. O centro de controle para todas essas combinações está no uso individual de sua embocadura e do correto controle respiratório. Um trombonista baixo de sinfônica, por exemplo, pode rapidamente tocar uma oitava acima do contrabaixo de cordas no ponto onde anteriormente o compositor usaria os cellos. O trombonista baixo deve tentar imitar o som e o estilo do cello nesses pontos, já que a intenção do compositor Esse é um exemplo de combinações sonoras nas relações musicais de trombone com outros instrumentos. Ouça seu som no gravador em cada ocasião, porque as vibrações são transferidas através do esqueleto para sua audição íntima. Portanto, o músico não pode ouvir seu som exatamente como os outros o ouvem, mas apenas relativamente de maneira que foi mostrada. Usar um bom gravador em seu estudo é um excelente modo de melhor entender o seu som e como usá-lo. Conquistar e manter um bom padrão sonoro melhora a embocadura, controle respiratório e dá conforto geral e competência ao músico. Confiança e um humor artístico são duas outras consequências secundárias dos fatores positivos acima mencionados. No desenvolvimento e manutenção da qualidade sonora, deve existir um empenho primeiro no registro médio, então transporte-o para os registros agudo e grave, com uniformidade em todas as dinâmicas e extensões.
não despreze nenhuma dessas categorias. No estudo e desenvolvimento de qualidade sonora estão envolvidos os índices mínimos fundamentais de tocar no instrumento de metal. O Donizete que traduziu. Depois eu coloquei aí na apostila, antes do texto, uma tabela que fala um pouquinho das características gerais da qualidade sonora do trombone, tá? desses termos que ele usou aí. Então, brilhante, né? O que pode estar acontecendo? Qual é a forma de conseguir esse som mais brilhante? Então, ele fala a abertura do lábio mais fechada, colocação do vocal correta, a pressão correta, alinhamento correto. Depois, um som obscuro, né? Então, isso ajuda. Às vezes, eu estou tocando e identifico o meu som com alguma dessas qualidades. Porque ele cita algumas coisas que podem estar acontecendo. Por exemplo, quando a gente fala lá, um som muito fino, sei lá, no agudo, esse som está muito fino, né? Está diferente, o que pode estar acontecendo? Alinhamento do lábio, parte de cima pode estar por cima do de baixo. Então, são características aí que a gente, são as que mais a gente escuta, né? A que mais a gente cita com relação à sonoridade. E aqui ele coloca o que pode estar acontecendo, né? Para gerar esse tipo de sonoridade no instrumento. E depois embaixo ele coloca aí a sonoridade dos trombones nos tempos. Lógico que, além de tudo que está aqui, a gente tem que levar em consideração a questão do material de época, né? A gente não tinha um trombone dessa polegada, dependendo aí do compositor que a gente está falando. Isso também influenciava para que o som tivesse essa qualidade que ele colocou. Então ele citou aí exemplos. O Gabriel, característica do som, sonoro, né? Qualidade límpida, né? O Mozart, não sobressair, um som obscuro, não gritante. Então ele relatou aí uma questão importante, né? Quando a gente for, por exemplo, praticar o concerto, ter mais ou menos ideia de sonoridade aí de época. Não que a gente tenha que fazer isso, mas conhecer, né? Ouvir, dependente para identificar, o que será que esse som, eu estou tocando o quê? Depende pelo, né, o som lá do excerto que a gente está ouvindo na internet, tentar pelo menos aproximar, eu acho que é Mozart, eu acho que é, né? Então sempre tem essas características aí de através dos compositores, lógico, né, lembrando novamente da questão do material de época que favorecia também esses timbres, né? Bom, enfim, pessoal, a questão do som era isso que eu queria falar, né? Todos eles, nos dois textos a gente viu aí que ele cita a questão da técnica, né? A gente tem que ter a técnica, mas não sacrificar o som em favor da técnica, né? A gente falou lá do som de ser o nosso cartão de visita e ser o nosso produto aí de venda, né? Para quem está se profissionalizando, é o que a gente oferece, é o resultado do nosso trabalho, né? A sonoridade. A gente viu aqui, acompanhou os momentos que o Thiago estava tocando, né? Ele deu alguns exemplos lá do aquecimento que ele usou, e tudo tranquilo, né? Apesar de estar tocando lá coisas agudas lá, né? Tudo tranquilo. Eu acho que a grande sacada é essa, a gente buscar um conforto de tocar o nosso instrumento, né? Da maneira mais natural possível e estar confortável. Eu acho que é aí que o som rola de verdade, acontece de verdade, né? Eu estava comentando que eu entrei em contato com o Hélio, né? Que eu estava insatisfeito e tudo. O que estava acontecendo? Eu estava preso demais à técnica, né? Abrindo minha boca de um tanto desnecessário no vocal, e tudo que eu tocava tinha era escuro, tudo, era frequência de médio grave, tudo, né? Por quê? Por causa da abertura irregular do meu lábio, né? E quando eu tocava sem pensar, punha assim, saía um som de trombone de verdade, né? Eu estava distorcendo o timbre do instrumento, né? Não era um som de trombone, e estava me incomodando. E conversando com ele, né, tocando lá, tudo online, não sei o quê, e ele percebeu, eu falei, quando você só põe isso dentro da boca só, sai o som do trombone, né? E era isso que eu estava fazendo, eu estava tão focado, concentrado, não, porque minha boca, não sei o quê, eu ia tocar, cara, um som totalmente escuro, em tudo, né? Daí nas regiões agudas, os agudos tinham assim, escuro, som escuro. E era essa questão que estava pegando, né? A boca está muito aberta no vocal e prejudicando o timbre do instrumento. Não era um som de trombone que estava saindo. E isso foi, nossa, o que está acontecendo?
Então, e a partir dessa época para cá, é o que eu tenho tomado cuidado e buscado conforto em tudo que eu vou tocar. Tudo que eu vou tocar, conforto. E eu percebi que muitos trechos que eu forço de propósito para depois deixar isso mais fácil, o som é exatamente o mesmo. Né? A intensidade fica igual, eu toco muito mais à vontade, mais relaxado, não canso, principalmente parte respiratória, né? Porque eu jogo só a pressão necessária para a nota, a intensidade fica a mesma e eu toco de uma maneira muito mais tranquila. Então eu acho que o segredo é isso, a gente pegar tudo que a gente toca e tentar tocar da maneira mais tranquila possível. Né? Não estou falando de afrouxar a coluna de ar, né? Porque isso vai cair a afinação, não estou falando de pressão de vocal na boca, que acho que todo mundo aí já tem a ciência disso, né? Sei das particularidades de pressão exercida para trompete, que é maior do que a gente, né? Porque o trombone, porque o vocal é menor, mas mesmo assim, todos os instrumentos, acho que dá para a gente buscar esse conforto e essa naturalidade de tudo que a gente toca. Então, eu costumo, às vezes, tocar, principalmente quando é estudo de repertório e melódico, forçar, escolho uma frase lá, forço mesmo, né, jogo mais pressão do que eu preciso, para depois eu tocar de uma maneira mais suave aquilo lá, e a qualidade muda muito do som, assim, muito mesmo. Tá? Então isso é uma coisa que eu tenho pegado bastante aqui no pé dos alunos, e a maioria dos alunos que tem esse som rouco, né, às vezes o som apertado, espremido, é por excesso de pressão do que a nota precisa. Né? Lembro que eu estava falando semana passada que cada nota vibra numa frequência, quando eu mando mais ar, eu estou forçando o lábio a vibrar em outra frequência, eu estou saindo desse centro da nota. Né? Então, o que eu tenho me atentado bastante aqui com eles é isso, e a maioria das vezes a gente consegue resolver ajustando essa pressão. Né? O aluno cansa bem menos, a gente fica muito mais tranquilo para tocar. Né? E nessa parte respiratória, quando eu acho ali a pressão necessária para que eu toque. Né? Eu uso um aplicativo no celular, que depois eu posso falar aqui para o celular, que é de onda sonora. Né? E eu vou tocar e eu vou muito, quando eu pego esse exercício melódico, né? Eu vou pelo padrão de onda. Primeiro eu tomo cuidado com a amplitude para que eu toque aí as dinâmicas dentro da mesma amplitude, em todas as regiões, né? Porque a gente sabe na questão dos graves, e quando a gente vai muito para o agudo, geralmente o nosso agudo sai, né? Se eu não estou numa textura confortável, ele sai desse tamanho. Assim. Então eu trabalho essa questão de manter essa amplitude de onda, né? Que seria a intensidade em todas as regiões, e também pelo formato. Né? Então, quando eu forço, eu percebo que a onda fica cheia de quebras, assim. Né? Quando eu relaxo, as ondas ficam muito mais regulares, assim, com um padrão legal de desenho, geralmente com a crista, né, que a gente chama da onda lá, arredondada, sem muitos picos, né? Não sei quando eu uso uma coisa muito atacada, ela forma pontas, mas fica uma onda mais arredondada. Lembrando que as ondas variam, de acordo com instrumento para instrumento, vai ter desenhos diferentes, por mais que seja a mesma nota, tá? Depende aí do instrumento, timbre, essas coisas. Então, eu gosto de estudar com esse aplicativo para ver se eu estou tocando de uma maneira confortável, né? Porque quando a gente está sozinho, a gente não tem o professor para falar, não, está forçando. Então eu vou olhando ali e vejo quando a onda começa a quebrar e tem muitas coisas ali, falou, estou forçando muito som, precisa disso. Eu relaxo, a onda fica na mesma amplitude que estava, nem menor nem maior, e um som muito mais bonito. Tá? Eu tenho. Tem alguém que quer tocar aí? Tem Rochu aí, tem o Max, Caio, Chão. Não chama, né? Gustavo. Gustavo pegou agora o nome, né, Gustavo? Está começando agora, ele é bombardista. Isso. Se alguém quiser tocar alguma coisa, né? Você que sabe. Eu vou pegar o Rochu e tentar dar um exemplo, sabe? Essa questão de forçar e tocar mais junto. Você tem Rochu?
faz o luxo lá. Era só de pinça antigamente, depois que foi se utilizando o manivara, ou é gosto? É o oposto. É. Na verdade, a gente teve na questão aí, o trombone ele sempre teve esse formato, né? Sempre foi nesse sistema de ângulo aqui. O que mudava era o tamanho da tubagem, que a gente vai ter os sacabuchas, que é a tubagem bem estreitinha, campainha bem fechadinha, né? Alguns tinham suportes, assim, chegou uma época de ter um suporte que a gente não tinha esse contato direto, segurava saiu uma varetinha assim, onde a gente movimentava, né? E então, esse sistema de válvula já é coisa bem mais nova, tanto para trompete quanto para trombone, né? Antes das válvulas veio o processo de dobrar, de fazer curvas nos instrumentos, porque foi se criando as cornetas naturais lá, né? E foi ficando tão grande que eles falaram, não dá para crescer mais, só de duas pessoas, né? Um vai segurar lá na pronta, o outro vai... Daí surgiu o processo de dobrar tudo, né? Para que a gente conseguisse aí instrumentos com sons mais graves, tudo, né? E depois, só depois, os sistemas de válvulas, né? Então o trombone de pisto veio bem depois. O de vara sempre teve esse formato, nunca mudou. O que foi mudando foi o aperfeiçoamento, né, de polegadas, de material também, lógico, e depois o acréscimo dessas coisas aqui, de rotor, de voltas a mais, para a gente ter aí um recurso de troca de afinação e conseguir sons mais graves, tá? Mas o trombone, desde o seu início, ele sempre teve esse formato aqui, nunca mudou. E depois, bem depois veio o sistema de pista. Bom, eu vou tocar aqui o começo desse... Vou tocar o 5. Tá? Vou tocar pensando em forçar um pouco o som, tá? Seria mais ou menos assim, respeitando as dinâmicas, mas com mais pressão nas notas do que necessário. Que é a maioria dos casos que acontece aqui, né? E, sabe, tá quase vazando o ar pro lado, assim, né? Se a gente parar para pensar, não tem lógica, né? Porque a gente olha o tamanho do furo do vocal. Aqui que eu vou mandar mais ar do que a nota precisa aqui, né? Então, é o centro, né? Então, muda muito, né? A primeira coisa que começa a acontecer é o som ficar nasalado. Tudo que eu toco fica nasalado, né?
estudaria então forçando um bom trecho dela e depois ia tentar tirando, sabe? Controlando essa coluna de ar, sem prejudicar a afinação, né? E não é afrouxar a coluna de ar, mas diminuir a pressão. Né? Se eu estou injetando muita energia naquela nota, aí não precisa para ela acontecer, né? E é o que eu disse que acontece, quando a gente está num grupo, fala, nossa, não estou me ouvindo, a perna está arregaçando, eu vou lá e vou. E vai fazendo o efeito contrário. Quanto mais eu vou soprando, aumentando a pressão, mais o meu instrumento entope, né? Vai tupindo assim, né, o som. E eu teria que ter o caminho contrário, né? Relaxar para que o meu som encorpe e chegue, e se projete mais. Né? Então, eu vou fazer esse caminho contrário, porque daí eu vou estar acertando a nota ali no alvo, né? No centro dela, onde vai ser rico em harmônico e onde vai se expandir. É um som rico em harmônico, ele preenche o ambiente, né? Diferente de um som assim, onde eu projeto. O som vai assim, ó, afunilado assim, na frente, né? Diferente de eu fazer. O som que expande, né? Ele vai, fica aquela coisa, né? Pobre, né? Então, sem interromper a coluna de ar, né, que é o essencial, lógico, mas tirar a energia da nota. Lembrando que quando a gente vai para dinâmicas fortes, o que vai mudar é a quantidade de ar, né? Mas eu não posso deixar essa quantidade interferir na pressão que eu estou mandando. Senão, no grave, a gente vai ver que é um músico tocando e foi para agudo, parece que é outro. Né? O timbre muda completamente. Então, buscar esse equilíbrio, tanto em dinâmicas mais fortes, né, que vai ser mais complicado um pouco, pensar que nas dinâmicas mais fortes, né, eu aumento a minha vazão um pouquinho de ar aqui e deixo mais ar, eu busco mais ar. Mas nem por isso eu mando mais pressão nas notas. Lógico que o agudo, sim, mas, por exemplo, um Fá, para a gente é uma região média. Eu tocar ele piano e tocar ele forte, na minha concepção, o que eu vou mudar para o forte é a quantidade de ar. Mas a nota é a mesma, eu não posso mexer na pressão que eu vou vibrar a outra frequência. Vai interferir no timbre, né? Então, esse trabalho de sonoridade nas dinâmicas também a gente tem que pensar nisso, né? Estou tocando lá um trecho lá. Vou repetir o mesmo trecho no toco piano, repito o mesmo trecho no forte. Se eu penso que o forte é essa pressão exagerada, parece que é outra pessoa tocando aquele trecho, né? Porque muda tudo, o timbre do instrumento muda bastante, completamente, né? Então, a ideia era essa, passar a questão do conforto, né? Tudo que a gente toca, tentar facilitar a nossa vida em tudo que a gente estiver tocando, né? Tem um solo lá, estuda lá da maneira mais confortável possível. Vocês vão ver que vocês não vão perder potência de som. Muitas vezes acontece ao contrário, ganha potência quando a gente centra as notas, né? Acha ali onde é cada nota mesmo. E a qualidade assim vai ser muito melhor do que a gente está exagerando ali na pressão e totalmente de forma desnecessária, tá? Então, era um pouquinho da experiência que eu tenho aqui, né? Principalmente com esses alunos que têm essa questão do som mais rouco. São dois fatores, ou o excesso ou a falta da respiração, né? Quando a gente tenta vibrar ou tocar sem ar, também acontece essa questão aí do som rouco, né? Funk, porque não tem ar para fazer o lábio vibrar e eu fico forçando uma vibração totalmente artificial. E a questão era essa, e da gente buscar uma naturalidade e um conforto ao tocar, para que a gente tenha aí uma boa qualidade sonora. Certo? Ô, Thiago, eu vou terminar já. O Thiago trouxe um quinteto novo para a gente tocar, né? Então, para a gente comer, e falta 10 para 7. Acho que tem que ser umas 7 para a gente começar, senão vai dar. Tem tudo na boca assim, ó. Certinho, pessoal. Obrigado.